que Jesus ilumine o nosso encontro de hoje. E eu já agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês hoje para falar de um tema muito importante para todos nós. Então, que seja um encontro de luz, de aprendizado, de estudo e de muito amor. O tema que nós vamos trazer hoje é justiça divina. E quando nós falamos de justiça divina, nós começamos pelo maior ensinamento de todos, com o Mestre e Guia Jesus. Então a fala está nas bem-aventuranças, onde Jesus estrutura a sua plataforma. Para quem ainda não teve contato com as bem-aventuranças, ou que não fez uma reflexão interna sobre elas, neste momento, Jesus nos deixa a sua plataforma, a sua grande orientação para tudo o que nós iríamos passar quando reencarnarmos aqui na Terra. Então, sempre que nós estivermos em dúvida do que aqui viemos fazer, por que aqui estamos, qual o nosso objetivo, o porquê de tantas aflições, que possamos reservar um tempinho do nosso dia para as bem-aventuranças. E lá também encontramos o tema da nossa doutrinária. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados, diz o Mestre. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Então já vamos entrando agora no tema da nossa doutrinária. O que Jesus quis dizer com justiça nesta fala? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. A justiça divina, a lei de ação e reação, que possamos entender que o que estamos passando agora tem a ver com o resultado das nossas escolhas atuais e anteriores. Então, para todos aqueles que sofrem com resignação, que entendem do seu sofrimento e que não se revoltam contra Deus, são aqueles bem-aventurados de Jesus, que sofrem por amor à justiça, a justiça divina, que precisa ser realizada para que nós possamos resgatar os nossos débitos, vencer a nós mesmos e seguir no nosso processo evolutivo, porque é deles, de Jesus, o reino dos céus. Não conseguiremos alcançar mundos mais felizes se não estivermos em dia com as leis de Deus, com os nossos resgates. Por isso, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça. Sofreremos, sim, perseguições, porque ontem fomos os que perseguiam. Vamos revoltar contra isso e dificultar ainda mais o nosso processo evolutivo?
ou vamos nos resignar, confiar em Deus e seguir o nosso propósito evolutivo? Todos que estão aqui, todos nós, temos um propósito evolutivo. Ninguém reencarnou por acaso. O acaso não existe para a espiritualidade, nem o nosso encontro, nem porque estamos aqui hoje, nem porque esse tema foi proposto hoje para nós. E seguindo, então, as obras que foram utilizadas hoje para essa doutrinária: o Evangelho segundo o Espiritismo, Ação e Reação, do André Luiz, e Justiça Divina, do Emmanuel. O Evangelho nos ensina assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra somente pode realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Por isso, bem-aventurados os que sofrem. Lembra que Jesus deixou para nós? Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Então, se nós pararmos um pouquinho para compreender o sofrimento, não entenderemos se não acreditarmos na vida futura, que estamos preparando, que estamos organizando em nós para que possamos viver essa vida futura feliz, junto à espiritualidade e numa próxima reencarnação também. Se sofremos hoje, é porque nós temos resgates, e também porque temos escolhas. Escolhemos o sofrimento antes de aqui estar, para que o nosso espírito desperte para coisas que ainda não havia despertado. Eu estou lendo um livro agora que eu queria sugerir para todos vocês, que chama-se Sublimação, da médium Ivone do Amaral Pereira. E ela fala exatamente sobre isso. Muitas vezes, quando na Terra chegamos, nós temos um contato com a felicidade. Muitos de nós já passou por isso, ou está passando, tão grande, uma euforia tão grande, com o casamento, com a paixão, com o filho que acaba de nascer e é tão bom estar ali, que nós acabamos esquecendo dos nossos irmãos. Nós nos concentramos apenas naquele ser, o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso filho, e os demais nós esquecemos. Nós acreditamos que estamos aqui apenas para uma pessoa, para um ser, para um núcleo familiar, e esquecemos que, sem entender todos como a nossa família universal, nós não cresceremos como espírito. Nós vamos estacionar. Então, muitas vezes escolhemos sim a prova do sofrimento para se colocar no lugar do outro, para estender nossas mãos e ajudar, como um grande entendimento espiritual. Eu agora vou ajudar. Eu vou ajudar quem não tem que comer, eu vou ajudar ainda quem não sabe ler e escrever, eu vou acolher crianças que não tiveram acolhimento, eu vou visitar pessoas nos quais vivem solidão, eu vou fazer para o outro o que eu já entendi que é a luz para a minha caminhada evolutiva. E os meus problemas, as minhas preocupações, os meus sofrimentos, eles se tornam pequenos.
Mas então, ainda não respondemos à pergunta: por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre vício e virtude, e que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Então, nós nos perguntamos isso, né? Sempre quando estamos sofrendo, quando ao nosso olhar parece uma injustiça, por que isso está acontecendo? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Sem que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Então, se nós acreditamos em Deus, se nós temos a convicção da sua existência, nada acontece por acaso, com nós e com o nosso próximo. Está tudo dentro da programação divina para cada um de nós. Logo, as vicissitudes da vida, e aqui eu botei um sinônimo, né? Vicissitudes da vida, é os altos e baixos. Todos nós passamos, reparou isso? Que é uma coisa comum entre nós, os altos e baixos. Nós às vezes estamos nos sentindo que estamos bem, está tudo ocorrendo, daqui a pouco nós sentimos que não, deu uma baixa. Derivam de uma causa. Pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. O que nós não estávamos vendo? O que no alto nós não estávamos enxergando e precisamos das baixas para entender e compreender a dor do outro? Muitas vezes, na prosperidade, na abundância, na felicidade, nós não vemos nada. Só a nós e os nossos. Aí vem a escassez, aí vem a tristeza, e nós, como um sol, nos acendemos para o outro. Vencemos o orgulho, pedimos ajuda e trabalhamos a humildade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 1, item 3. De duas espécies são as vicissitudes da vida, os altos e baixos. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora dessa vida. Então, os sofrimentos, os altos e baixos, têm explicações já nesta vida, de atos e atitudes nossos, como também em vidas anteriores. O que não se explica nessa, se explica em vidas passadas. Porque todos nós já viemos muitas vezes no planeta Terra. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder do que os suportam. Então, muitas vezes, não é nem vidas passadas, é essa mesmo. Nós não vamos percebendo os nossos desvios de conduta, o nosso olhar equivocado, o nosso julgamento, muitas vezes a nossa violência. Nós fomos só nos enchendo cada vez mais disso.
E aí sofremos as baixas para reparar, para entender. Às vezes abandonamos estudos, né? Achamos que não precisamos mais estudar, sendo que o Espírito estuda eternamente. Fugimos, aí vem as baixas, nos pedindo: vamos voltar a estudar, vamos pegar aquele livro que está guardado há tanto tempo, vamos ler, vamos nos atualizar. E isso é um dos motivos das baixas. E quando nós não remontamos o porquê dessa vida, nos resignemos, porque com certeza em uma de nossas existências estará a explicação. Todos nós, como eu disse antes de estar no planeta Terra, antes de aqui chegar, cada um de nós estruturou a sua reencarnação junto do seu mentor espiritual. E ele nos diz assim: cuidado ao escolher as provas, porque é você que vai sofrer com elas, é você que estará lá. Então cuidado, tenha bastante consciência das escolhas que vai fazer, porque elas são, nessa encarnação, definitivas. Você vai estar com elas até partir para o mundo espiritual. Então, cuidado. Quando nós não conseguimos, por conta própria, montar o nosso plano reencarnatório, nós temos ajuda. Nós temos nossos mentores espirituais, nossos amigos, que nos ajudam. Mas a escolha é nossa. Nós escolhemos. Então, que nós possamos pensar sobre isso quando ficar difícil. Quando estiver difícil, é uma escolha nossa, para o nosso próprio crescimento espiritual, para nos livrarmos de sensações que nós mesmos armazenamos em nós em vidas anteriores. Causas atuais das aflições. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Todos nós já passamos por isso, né? Não conseguimos limitar nossos desejos, queremos. Nós queremos tanto que nós não conseguimos acalmar o coração. Daí vem tanta ansiedade, porque nós não nos damos por satisfeitos. Nós queremos sempre mais. Não limitamos nossos desejos. Aí vem o quê? Vem a baixa. Aí nós nos contentamos com o que temos. Obrigado, meu Deus, está tudo bem. Obrigado. Eu quero isso mesmo. O que vier demais está no lucro. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nos quais o coração não tomou parte alguma. Como isso ainda ocorre, e ocorria há muito tempos atrás, as uniões por interesse. Você precisa casar com fulano de tal porque tem posse, porque tem isso. É um casamento arranjado. Ainda hoje ninguém obriga ninguém a nada, mas muito se pensa nisso quando se escolhe o companheiro ou a companheira. Quais benefícios que ele vai trazer para mim? Como se a união e o casamento fossem dirigidas pelos bens materiais. Em alguns países se faz o score, que é o quanto o CPF está positivo no mercado, para depois casar. Aí vem as baixas e nós entendemos que é com amor. Nossas escolhas precisam de amor, não só no casamento, mas em tudo que nós iremos escolher na vida, precisa do amor, para que seja durável. Quantas deserções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Aqui, suscetibilidade é enfermidade. Quantas enfermidades teriam sido evitadas se nós tivéssemos trabalhado antes o nosso orgulho? Porque volta para nós.
tivéssemos apenas deixado o nosso silêncio, quem sabe teríamos evitado as enfermidades, que muitas, já nos diz Emmanuel, são de vidas atuais. Nós sofremos muitas vezes pela atual existência. Não está vinculada a vidas passadas, muitas vezes. O nosso orgulho gera enfermidade, os nossos pensamentos negativos geram enfermidades, a nossa teimosia gera enfermidades. O que nós desejamos para o outro, conforme for, nos gera enfermidades também. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Deixa para lá. Vem um pedido, eu nem analiso, né? Deixa para lá. Eu vejo uma conduta orgulhosa do meu filho, deixa para lá. Eu não vou me incomodar. Será? Será que essa escolha não vai nos trazer frutos bem amargos no futuro? Se nós já tivéssemos, porque é conflitante, né? Tu olhar para um filho, para uma filha e ver algumas tendências que não são boas e ajudar, dá trabalho. Sofremos muitas vezes, a pressão vai nas alturas. Mas e se nós não fizermos isso? Como será no futuro para eles e para nós? Sofreremos o dobro. É o que diz o Evangelho aqui, que possamos estar atentos a isso e com toda a nossa paciência que nós temos em nós, ajudar, orientar. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. De novo, os altos e baixos. Remontam passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, como falei novamente, os altos e baixos da vida se explicam já na atual existência. Eu poderia ter feito de uma forma, fiz de outra, agora eu estou colhendo os frutos dessa escolha. Eu poderia ter ficado para mim, mas eu fui lá e falei do outro para o outro e gerei um turbilhão que agora eu estou tentando organizar a casa. E se eu tivesse ficado em silêncio? Ouvido para não ser mal educado e me retirado. Para que alimentar uma conversa menos edificante se vai nos trazer enfermidades? Para que distribuir informações que não agregam a ninguém? O que isso traz para o meu espírito? Incômodo. Minha consciência fica abalada. Eu gero enfermidades. Falamos das causas atuais, agora nós temos as causas anteriores das aflições. Porque se nós não acreditarmos em Deus, se nós não acreditarmos em reencarnação, muitos dos sofrimentos não se explicam. Nós não conseguimos entender porque tantas coisas acontecem se nós não acreditarmos na reencarnação, que é o meio de justiça divina. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outras há também as quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. A perda de entes queridos, que é o amparo da família, acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os revés da fortuna, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, as deformidades,
a idiotia, o cretinismo e etc. Como explicar na vida atual sem a reencarnação, sem o resgate de vidas passadas? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se essa não se conta na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Então tudo se explica com a reencarnação. Por isso, bem-aventurados que sofrem por perseguição à justiça que nós mesmos temos que cumprir, devido a atos menos edificantes no passado, escolhas que nós fizemos para redimir o nosso espírito, justiça divina, que é o nosso tema. Ninguém sofre por acaso, e ninguém escolhe o sofrimento por acaso. Estamos, quando resignados, estamos crescendo espiritualmente. E muito nos espera para todos aqueles que sofrem com resignação, acreditando em Deus. Muitos são os espíritos que aqui reencarnam e que ficam distante dos seus pares espirituais. Escolhem assim, porque todos nós temos pares espirituais. Mas muitas vezes escolhemos não vir com eles nesta vida, para dedicarmos ao próximo, para estudarmos, para crescermos espiritualmente. Mas depois, quando na pátria espiritual estivermos, estaremos unidos novamente, para trabalhar para o Cristo, mais serenos, mais leves, aqueles que foram lá e fizeram a sua parte. E agora desfrutam do mundo espiritual, do trabalho, da vida entre os amigos e entes queridos, dos nossos pares também. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam nas culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer os outros. Justiça distributiva. Nós temos que fazer todo o bem àqueles que em vidas passadas não fizemos nada ou fizemos o mal. Por isso estamos todos aqui. Por isso fraternidade. Por isso distributiva precisa ser para todos. É o que o Evangelho nos diz. Tem que ser para todos. Eu montei um quadrinho para nós aqui, mas o tema está no Evangelho. Espíritos endurecidos e ignorantes. Tribulações e sofrimentos. Então, nós chegamos no mundo espiritual. Vamos fazer de conta que nós estamos no quadrinho de endurecidos e ignorantes. Não queremos entender. Nós não acreditamos em reencarnação, mas chegamos lá, estamos no mundo espiritual. Tribulações e sofrimentos para a próxima reencarnação podem ser impostas para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então esse espírito não está em condições de entender, eu preciso sofrer para crescer, eu quero resignar, eu quero fazer diferente. Então os mentores explicam para ele qual é o plano que ele deve escolher para que ele resgate e entenda o que precisa ser entendido. Ele ainda não tem condições de escolher por conta própria. Já tem os espíritos penitentes, escolhem livremente, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor. Os penitentes já conseguem escolher. As provas, os resgates, tudo que vai passar já é
por sua conta. Ele escolhe, tem aprovação e retorna. Há de crer, no entanto, que nem todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência ou uma determinada falta. Nem sempre o sofrimento vem de um resgate ou de algo que nós cometemos. Pode ser uma escolha para que o nosso espírito cresça, para que o nosso espírito esteja em evolução. Então, a expiação, realmente, o sofrimento é um resgate, mas nem sempre na prova ele é um resgate, é uma escolha. Nós escolhemos dessa maneira. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de navio, onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade que aportem. Sem nosso espírito estar transparente, limpo, sem máculas, não acessaremos mundos mais felizes. E como nós vamos purificando? Com as sucessivas reencarnações. A cada reencarnação, nós vamos nos tornando mais limpos, mais puros, mais merecedores de mundos mais felizes. Cada reencarnação nos permite isso. A minha prece é nossa ou não, né? Em umas encarnações a gente conseguiu um pouquinho, na outra um pouquinho mais, mas ela é sempre benéfica para a nossa limpeza espiritual. Eu trouxe um trecho da Ação e Reação, orientador Druso, André Luiz e Chico Xavier, só para entender um pouquinho quando nós chegamos lá. O Druso está lá há 50 anos, ele trabalhou nos umbrais, ele penetrou o umbral, né? Depois desta casa com um enfermo grave, então ele chegou lá muito doente, aí ele encontrou um hospital, uma escola, ele foi amparado, depois que ele foi amparado, ele passou a estudar, tudo no mundo espiritual. Foi padioleiro, para quem não sabe, é quem carrega a maca, os espíritos que chegam, cooperador da limpeza, ele foi enfermeiro, professor, magnetizador, até que de uns anos para cá, ele recebeu a oportunidade de ser orientador da instituição, junto com os espíritos mais superiores. Então, 50 anos que ele se dedica a essa colônia, que é um pronto-socorro para os espíritos. Está no livro Ação e Reação e ele conta por que ele está lá. Então, só para te entender um pouquinho do mundo espiritual. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, diz ele, de que nos achamos indissoluvelmente ligados a nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios, conforme nossas obras. Sempre conforme as nossas obras. Nós chegamos no final do nosso horário e eu queria deixar para vocês, para nós finalizarmos, uma mensagem. Eu só tirar aqui para vocês. Eu vou deixar uma mensagem para vocês no final do Emmanuel, que se encontra no livro Justiça Divina, e que nós possamos refletir um pouco sobre a justiça divina, termos resignação para que possamos crescer cada vez mais espiritualmente junto de Jesus. Então, Emmanuel, com Chico Xavier, nos traz a seguinte mensagem. Está no capítulo 24 do livro Justiça Divina, intitulado Céu.
reunião pública de 24 de abril de 1961, comentando a primeira parte do capítulo 3 do item 18 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária, através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. O que é céu? Entre os chineses de épocas venerandas, afirmavam-nos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitimos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos na pureza intocável dos cimos. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, suponhamos que a felicidade suprema além da morte brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, incas e astecas, possuíamos figurações especiais do paraíso. E ainda ontem, acreditávamos que o céu fosse região deleitosa em que Deus, teologicamente transformado em capricho patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adoração. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia, triunfante, em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que por isso o céu, em essência, é um estado da alma que varia conforme a visão interior de cada um. É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno especial lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa razão que, preferindo-nos para compreender as realidades da natureza, no grande improvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Então que possamos, cada um de nós, construir o nosso céu. E que Jesus acompanhe a todos com muita luz, com muito amor, com muita caridade.